Sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo, eu sou o professor Jefferson e neste vídeo resolveremos a seguinte questão da segunda fase da FUVEST. Há um ponto no segmento de reta unindo o Sol e a Terra denominado ponto de Lagrange L1. Um satélite artificial colocado neste ponto em órbita ao redor do Sol permanecerá sempre na mesma posição relativa entre o Sol e a Terra. Nessa situação, ilustrada na figura ao lado, a velocidade angular orbital ômega do satélite em torno do Sol será igual à da Terra, que a gente vai chamar de ômega t. Para essa condição, determine, no item A, ômega t, tá, a velocidade angular da Terra, em função da constante gravitacional g, da massa do Sol e da distância r entre a Terra e o Sol. No item B, ele quer a velocidade angular a, tá, a velocidade do satélite em torno do Sol, ou ômega a, em radianos por segundo. No item C, ele quer a expressão do módulo da força resultante, tá, da força gravitacional resultante, que age sobre o satélite em função de g, massa do Sol, massa da Terra, massa do satélite, distância da Terra ao Sol e a distância do satélite até a Terra, sendo mt e m, respectivamente, como eu já falei ali, massa da Terra e do satélite a distância, blá blá blá, eu já falei tudo isso. Enfim, note a DOT, ele está falando que um ano é aproximadamente 3,14 vezes 10 elevado a 7 segundos, e um módulo da força gravitacional F entre dois corpos de massa m1 e m2, sendo r a distância entre eles, é dado por essa equaçãozinha aqui, tá? Olha só, se você não tivesse decorado a equação, a FUVEST te deu. Ela não é uma mãe não, tá? Ela deu, mas enfim, se você não sabe usar, você não consegue resolver esse exercício. Ele está falando para você considerar as órbitas circulares também, para não ficar fazendo aproximação depois dos exercícios. Enfim, é isto. Para o item A, então ele quer a velocidade angular da Terra em função de tudo aquilo ali. O que a gente vai fazer aqui? Vamos desenhar o nosso planetinha aqui e as forças que agem em cima do planeta, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho a Terra e o Sol tá para cá. O satélite é muito pequeno, então como eu estou estudando só a Terra e o Sol, eu desconsidero totalmente a força do satélite ali, porque ele é desprezível, tá? Ele é muito pequeno, então tem uma força muito desprezível comparado com o Sol. Enfim, a única força que age em cima da Terra é a força do Sol, tá? Por isso que eu estou colocando aqui, em cima da Terra, entre parênteses. Então, a força do Sol em cima da Terra. Aplicando a segunda lei de Newton, que nos diz que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou que a soma das forças me dá uma força resultante só, mas aqui a gente vai utilizar desse jeito, depois a gente utiliza do segundo formato. Agora eu vou tirar os vetores ali de cima, então eu vou escrever somente como a força do Sol sobre a Terra é igual a massa da Terra vezes a aceleração. Só que não se esquece aqui, ó, órbitas circulares. Órbitas circulares, aceleração centrípeta. Então aqui a gente vai reescrever isso aqui, a gente fica com a força do Sol sobre a Terra, não se esquece, olha só, ele deu a equação aqui para você. Isso aqui é igual a G, massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre os dois, tá? Que é o meu Rzão, ao quadrado. Isso aqui é igual a massa da Terra vezes o que? A velocidade, tá? Velocidade, enfim. Aceleração centrípeta, vamos lá para cima. Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Mas isso aqui é velocidade linear. Não interessa para a gente porque a gente está querendo calcular ômega, velocidade angular. Então vamos achar uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. É igual a ômega vezes o raio. Com isso aqui em mãos, a gente substitui ômega vezes o raio aqui em cima, a gente vai ficar com o seguinte, então, aceleração centrípeta é ômega vezes o raio, tudo isso elevado ao quadrado, eleva os dois ali ao quadrado dentro, tá? Esse é o quadrado aqui, vou cortar com esse R daqui, então vai sobrar só ômega ao quadrado vezes o raio. Então vamos substituir aqui na nossa equação, tá? Nessa partinha de baixo, ômega ao quadrado vezes o raio, tá? Ômega da Terra ao quadrado, não esquece disso, desse detalhezinho. Então agora, em função de tudo aquilo ali, agora só basta a gente isolar o nosso ômega aqui ao quadrado. A massa da Terra eu tenho dos dois lados, então posso mandar a massa da Terra para o espaço. Apesar de já estar, né? Mas enfim, esquece, piada sem graça. Ômega ao quadrado da Terra é igual a G, massa do Sol, dividido por, olha só, R está aqui, passa para cá dividindo, vai estar multiplicando esse R que está aqui ao quadrado, R ao cubo.
Como eu quero só ômega, não ômega ao quadrado, tiro a raiz dos dois lados e pego somente o valor positivo. O que nos dá que a ômega da Terra, a velocidade angular da Terra, é igual a g, a constante da gravitação universal, vezes a massa do Sol, dividido por r ao cubo, e a gente acaba de responder o item A, conforme ele pediu no enunciado pra gente. Agora para o item B, olha só que boiado isso aqui, ó. Não era para se assustar nesse exercício, talvez o item A desse trabalhinho, mas enfim, você treinou ao longo do ano, você conseguiria resolver esse exercício aqui. Para o item B, ele quer a velocidade angular do satélite em radianos por segundo. Velocidade angular do satélite, ômega A, não se esquece que ele gira junto da Terra ali, ele tem a mesma velocidade angular da Terra, tá? E velocidade angular aqui a gente calcula como sendo 2π dividido pelo período, ou seja, é o tempo que ele demora para dar uma volta, tá? É o tempo que ele demora para dar uma volta, 2π, é o ângulo ali, 2π, dividido pelo período. Enfim, colocando aqui então, a gente tem 2π dividido pelo período da Terra, já que essas coisas aqui são iguais, né? Qual que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno da Terra? Tá aqui, ó, no dot a dot que a FUVEST deu pra gente. 3,14 vezes 10 elevado a sétima. Substitui ali. E por que ele deu 3,14? Porque olha só, π 3,14, π 3,14. O que você vai fazer aqui? Corta os dois. Sobrou o que então? Ômega do satélite, tá? Que é o ômega A, é igual a 2 vezes 10 elevado a... Esse 7 está embaixo, vem para cima com um sinalzinho negativo ali em cima. 2 vezes 10 elevado a menos 7 radianos por segundo. Oh, acabamos de calcular o item B, era muito mais fácil do que o item A, vamos ser sinceros. Agora falta o item C. Para o item C, vamos passar para a página seguinte. Eu vou copiar essa imagem aqui só para dar um destaque em algumas coisinhas aqui. Para o item C, então, aqui a gente vai desenhar a força da Terra em cima do satélite, tá? Então estou colocando isso aqui como Ft, e a força, tá, do Sol em cima do satélite. Então é F do Sol em cima do satélite. A mesma coisa lá, ó, segunda lei de Newton, tá? A resultante das forças que eu tenho ali em cima do satélite vai ser igual à soma de todas as forças que estiverem agindo em cima dele. Então, se eu pegar vários vetores e somar, isso me dá uma força resultante. É isso que eu estou falando aqui nessa segunda lei de Newton. Então vamos adotar aqui como sendo essa força aqui do satélite e soma de todas as forças. As forças que agem em cima dele são essas duas aqui. Então, para tirar o sinal não, para tirar o vetorzinho aqui de cima, eu vou adotar um referencial, tá? Porque é necessário, já que eu tenho dois vetores, um com o sentido oposto do outro. O que estiver apontando nesse sentido, recebe sinal positivo, o que estiver no sentido oposto, recebe um sinal negativo, no caso aqui é positivo e aqui vai ser negativo. Então, reescrevendo aqui, sem tirar os vetores ainda. A soma das forças, no caso, as únicas forças que agem é a força do satélite, do Sol em cima do satélite e a força da Terra em cima do satélite. Agora sim, utilizando o meu referencial, agora eu vou reescrever isso aqui sem vetores em cima. Força resultante em cima do satélite é igual à força do Sol, não esquece que ele é positivo, porque ele está no mesmo sentido do meu referencial, menos, sentido oposto, a força da Terra em cima do satélite. Volta no dot a dot se você não lembra da equação, mas se você lembra, força do Sol em cima do satélite é o quê? Constante gravitacional vezes a massa do Sol, vezes a massa do satélite. Agora a gente está tratando do satélite. Tudo isso dividido pela distância entre o satélite e o Sol. Essa distância não é r e muito menos d. Ela é r, tá? Menos esse espacinho aqui. Então aqui é r menos d. Eu tenho a distância do satélite até o Sol. Não se esquece que a equação está elevado ao quadrado. Acabei de descobrir essa força aqui. Agora, menos a força da Terra em cima do satélite. Equação que está no quadrinho. G vezes a massa da Terra. Tá? Aqui é a massa da Terra, que estou olhando só para essa força aqui. Essa força aqui é devido à Terra, não ao Sol. Então aqui é G vezes a massa da Terra, vezes a massa do satélite, dividido pela distância entre o satélite e a Terra, que aqui está fácil, não precisa fazer conta nenhuma, é d ao quadrado.
Só para deixar de uma forma um pouquinho mais elegante, mas aqui você já podia parar aqui. Olha só, eu tenho constante da gravitação universal aqui, tenho a massa também aqui do satélite, constante da gravitação universal, massa satélite. Eu vou colocar isso em evidência, reescrevendo aqui então. Fico com G vezes M, tudo isso eu coloquei em evidência, então agora abro um parênteses. Massa do Sol dividido por R menos D elevado ao quadrado, menos massa da Terra dividido pela distância do satélite até a Terra elevado ao quadrado. Tanto faz, tá? Você podia apresentar a resposta dessa forma aqui, como dessa forma aqui, a FUVEST consideraria as duas corretas. E essa aqui é a resposta que ele estava esperando de você. Enfim, esse vídeo fica por aqui, eu espero que ele tenha ajudado você de alguma forma. Se ele te ajudou pelo menos um pouquinho, deixa uma curtida aqui, isso é um grande incentivo pra gente. Se inscreve no nosso canal também, se ainda restou alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo, que a gente responde para você, e sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas também, então você acaba ajudando elas. Se quer sugerir algum vídeo, não quer escrever nos comentários, olha na descrição do vídeo, tem nosso e-mail para você entrar em contato também. E procura a gente no Facebook, e já esquecendo disso, procura a gente lá também e se inscreve, dá uma curtida lá em nossa página. É isso, muito obrigado, bons estudos, quem sabe até um próximo vídeo e tchau.